A missão do Sr. Black e da Rumo à Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. Escondido ao Três Dimensões, a etapa preparatória, e trabalhou com os assuntos da etapa preparatória para dizer dessa etapa final. Isso é uma distorção absurda, é uma coisa que não tem cabimento, né? Então vejam bem que ele fala aqui de reversão humana. Se os intervenientes falaram tanto para se reverter, se os intervenientes falam de reversão humana, por que que eu vou ter que dar atenção ao Antônio? Ou a reversão humana do Antônio, ou que isso coloca. Porque é a mesma coisa, lembra do vídeo anterior que eu falei das beterrabas de calça jeans? O original são as bananas de pijama, a cópia é a beterraba de calça jeans. Então a reversão humana do Antônio é a beterraba de calça jeans. O original, banana de pijama, são os intervenientes. Uma coisa tem nada a ver com outra. É tudo, quer dizer, tem tudo a ver porque é uma cópia, né? É uma distorção. Mas eu quero dizer o seguinte: de vibração, de uma forma vibracional, uma coisa não tem ligação com a outra. O que o Antônio faz é uma coisa totalmente distorcida, tá? Então, além de tudo que eu já mostrei até agora, a gente sabe ver, percebe, né, claramente que o Antônio deturpa o trabalho da luz, né? As mensagens dos intervenientes possuem vibração, tá? Então, quando lemos essas mensagens originais, a gente recebe as vibrações, tá? A gente recebe as vibrações e isso ajuda muito. Então, por outro lado, quando você acompanha a reversão humana do Antônio, a gente tem contato com o lado falsificado das mensagens, com o lado distorcido das mensagens, que não tem a vibração original, tá? Não tem essa vibração original. É uma inversão do trabalho da luz, como eu já falei. É uma falsificação, exatamente o que já aconteceu muitas vezes na Terra. Quantas vezes inverteram tantos trabalhos que foram feitos, como por exemplo o trabalho do Cristo, inverteram, distorceram, fizeram um monte de coisa, criaram a religião em cima. Isso foi uma inversão, né? Então, exatamente o que já aconteceu e está acontecendo agora, que é uma inversão das coisas, né? Então, o trabalho da luz justamente fez a liberação da Terra, fez as etapas de Miguel, essas liberações e tudo mais, a desconstrução da Matrix, justamente para fazer a reversão da inversão que tinham feito. Ou seja, os arcontes, os Anunnaki e tudo mais fizeram uma inversão de coisas, inverteram tudo, tanto que o Antônio até, em cima disso, escreveu um livro chamado Você Invertido, e esse trabalho de inversão foi tão eficiente que foi necessário a intervenção de Miguel e tudo mais para poder fazer a reversão disso. Essa é a reversão. Então o Antônio vem aqui e inverte agora o trabalho da luz, quer dizer, Miguel veio, reverteu tudo, deixou tudo pronto, e aí o Antônio começa a inverter o trabalho da luz de novo. Como pode? Você vê que ele fala de reversão, mas ele cria uma inversão. Não é ele que diz que toda vez que há uma intenção, a gente promove uma inversão? Qual é a intenção dele? Se promover? Promover um trabalho obscuro? E o que gera? Uma inversão do trabalho da luz. Você acha isso justo? Você acha isso honesto? Você que está assistindo esse vídeo? Tá? Então, a reversão humana do Antônio não gera reversão, ela falsifica e tenta esconder a vibração original contida nas mensagens. Por consequência, né, lógico, acaba gerando uma inversão das vibrações originais. Vejam que, por exemplo, Maria, Miguel, Metatron, como eu falei, Uriel, Ivanov, irmão K, o Bide, também, um amigo, não são citados pelo Antônio.
Porque esses seres que eu falei são os portadores das vibrações originais nas palavras. Eu vou mostrar já já. E aí o Antônio esconde, inverte, deturpa e inverte a vibração. Né? Então, quando você tem acesso às mensagens originais, você tem acesso à verdade, você tem acesso à vibração original. Então isso por si só se traduz, esse ato do Antônio, de uma coisa leviana, uma leviandade, uma sacanagem com a luz. Né? Claro que isso não tem nem o que dizer, né? Porque a luz, na infinitude das coisas, só é a fichinha. Né? Mas é uma sacanagem. Né? Então é uma inversão, né? Que pode ser vista nos mínimos detalhes, inclusive sobre a insistência que eu falei já, de ficar falando sobre Anu, quem são os seus donos, inversão, Anunnaki, né? Essas coisas todas. Tá? Então dessa forma, que o Antônio está falando aí sobre tudo isso, que ele fica falando, né, tanto sobre Anunnaki e tudo mais, ele ensina vocês a combater os Anunnakis e Anu, e aí isso se reforça, gera uma inversão. Cara, é uma coisa sutil demais, né? É muito sutil. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa aqui para vocês. Para mostrar, ilustrar isso que eu estou dizendo. Como eu disse, né, a luz, como eu mostrei antes, né, a luz não tem necessidade de ninguém. Isso que eu falei para vocês procurarem. Aqui, ó. Isso é uma mensagem do Ivanov, que ele diz o seguinte: se você quiser se beneficiar do aspecto vibratório mais simples e direto, eu apenas posso convidá-lo a ler em voz alta as núpcias celestes do Arcanjo Miguel. Porque mesmo elas tendo ocorrida em um tempo específico, ou seja, já passou, uma coisa do passado, a atividade vibratória está sempre aí. Portanto, se você ler as núpcias celestes em voz alta, se você escutá-las porque elas eram também capazes de se escutar, eu creio pelos seus meios tecnológicos modernos, áudios, você vai se beneficiar da vibração. Tudo que nós lhe dissemos e as vibrações que levamos até vocês, que isso seja pelas 12 etapas das núpcias celestes, pelas etapas, pelos encontros de Maria e pelos encontros de Miguel, são meios, se vocês quiserem, de fazê-los tomar consciência do que vocês são. Não no que é denominado efêmero, que é a vida quando estamos sobre a Terra, mas na eternidade. Ivanov, 24/11/2012. E aí? O que ele está dizendo? Procura o original. Vai no original. Para de ficar indo atrás de coisas que não vão servir de benefício nenhum, não vão gerar benefício, que são coisas invertidas. Vocês acham que eu estou falando as coisas sem ter base do que eu estou falando? Olha aí. Isso é a prova do que eu estou falando. Podem procurar. Ivanov, 24/11/2012 ao 3 dimensões. E a outra mensagem que eu mostrei antes, que tinham pessoas que se atribuíam postos e tudo mais. Títulos para ganhar dinheiro. É uma inversão o que o Antônio está fazendo ou não é? Tá? Tem muito mais, calma aí, tá? Tá no começo ainda. Vamos ver mais uma aqui. Então, só para terminar essa ilustração aí, de novo essa imagem que eu mostrei antes. 1000 anos é o tempo estimado sobre a volta de Anu, blá 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 blá. O cara só fala disso, né? Inversão. Você é invertido. Anu, persona, esqueçam o Antônio, aí você reforça. Vocês viram como o cara é sacana? Olha a sacanagem, talvez nem o Antônio tenha se dado conta disso, sabia? Talvez nem ele. Talvez ele não tenha se dado conta que ele é um instrumento sendo utilizado para inverter a luz. Uma tentativa babaca de inverter a luz, né? Porque não tem nem chance. Aí sim não faz nem cosquinha, como o Antônio falou no vídeo anterior, né? Que eu mostrei. Vamos para mais um. Vamos ver onde é que está. Então vamos lá.
Tudo pode ser dito por um olhar. Tudo pode ser partilhado através da vibração do peito. Esta linguagem é uma linguagem coerente que não recorre à interpretação, que não recorre à suposição ou à projeção. A natureza fala na totalidade. A Terra fala. Aqueles que são capazes de entender a Terra compreendem que o tempo da sua ascensão chegou. Aqueles que falam com o céu e que se comunicam com o Sol compreendem o que diz o Sol através da sua irradiação. Não há necessidade de palavras para isso. As palavras são uma barreira e um obstáculo. Então, certamente nós empregamos palavras, mas aqueles que sabem ler além das palavras percebem a vibração das palavras e não mais as palavras. As palavras não têm mais sentido. Snow, Estrela de Maria, dia 20 de março de 2011, ao 3 Dimensões, Portal dos Anjos. E aí, estou mentindo? Tudo que eu falei até agora é mentira? Eu estou enganado em alguma coisa? Hã? Responde aí, você que está assistindo esse vídeo, responde para você mesmo. Dentro de você. Tem uma coisa que aconteceu, é o seguinte, deixa eu até explicar, aproveitar a situação da vibração. Quando essas mensagens aqui, ó, do Let's Transformations, depois do final de 2012, já em 2013, quando essas mensagens começaram a surgir, e quando essas mensagens começaram a surgir também aqui do Leituras de Luz, o Antônio começou a atacar as pessoas que faziam isso e começou a chamar de galinheiro, os invertidos, não sei o quê, meteu o pau em todo mundo, né? E falou que eram canalizações mentirosas, que eram canalizações falsas, porque já tinha tudo encerrado, já estava tudo consumado, não tinha mais que fazer nada. E que aqueles que ficavam querendo novas mensagens eram aqueles que tinham ficado para trás, que eles tinham ficado com as muletas, não tinham se invertido, eram os dependentes, eram os dormentes, né? Só que o que acontece? O Antônio meteu o pau e falou que era tudo mentira. Eu vou fazer uma sugestão aqui para vocês, para qualquer um. Existe uma coisa chamada Canal Mariano. Esse Canal Mariano, eu não sabia que ele existia e eu comecei a sentir ele em 2005. Que são comichões no rosto do lado esquerdo, parece que tem formiguinha andando no rosto, no cabelo do lado esquerdo, né, na cabeça do lado esquerdo, na orelha, zumbido no ouvido, comichão assim nos ombros, atrás do coração você sente umas pontadas, sente umas coisas, aí já é uma intervenção de Miguel. Né? Os arrepios, assim, todo do lado esquerdo, às vezes parece que pega do ombro até o topo da cabeça, tudo do lado esquerdo, assim, sempre na parte alta. Inclusive eu estou sentindo agora isso. E eu sei que muita gente sente isso. Isso foi explicado pelos intervenientes como o canal mariano. Então, o que os intervenientes estavam falando aqui, que eu acabei de mostrar, sobre as vibrações, quando a gente lê uma mensagem que ela é da luz, essas vibrações que eu estou falando do lado esquerdo, elas se apresentam. Quando você ouve alguma coisa que tem a vibração da luz, do lado esquerdo você sente essas vibrações. É como se, eu vou falar de uma maneira grosseira, porque eu depois, mais tarde, fui entender, porque eu disse que eu tinha conhecido um extraterrestre, ele me ensinou umas coisas. Mais tarde eu fui entender que ele estava falando disso, mas demorou muitos anos para entender. Porque ele falava para mim que a gente tinha um contato com a energia mãe, e que quando a gente entrava em contato com a energia mãe, que era o todo, a unidade, a gente tinha repercussões no corpo, arrepios e tudo mais, mas eu nunca entendi como é que isso se processava. E aí um dia um amigo meu, que foi muito mais amigo desse extraterrestre, falou, é isso aí, isso que você está sentindo é a conexão com o todo, é a conexão com a unidade. Eu falei, mas eu chamo isso, eu aprendi que isso é canal mariano, porque eu não sabia o que era. Ele falou, não, isso é a conexão com a energia mãe, com a fonte. É a conexão com o todo. Quando você está inserido no todo, conectado com o todo, você sente isso. Então, quando você lê uma mensagem que é da luz, você sente essas repercussões no corpo. Não são só essas, né? Tem mais. Então, quando a gente lê essas mensagens aqui do Portal dos Anjos, e mensagem de outubro de 2016, do Leituras de Luz, do Le Transformations, toda vez que você lê uma canalização que ela é verdadeira, essas vibrações aparecem. Então, quem tinha isso muito bem estabelecido, lia essas mensagens a partir do final de 2012, começo de 2013, que o Antônio falava que eram mensagens falsas. As pessoas liam e falavam, cara, mas é uma mensagem verdadeira porque está vibrando, eu estou sentindo a vibração. É o que a interveniente falou aqui, ó. Snow disse.
Então, certamente, nós empregamos palavras, mas aqueles que sabem ler além das palavras percebem a vibração das palavras e não mais as palavras. Então, as mensagens são verdadeiras. Né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que eu acabei de mostrar, que o Ivanov falou. Se você quiser se beneficiar do aspecto vibratório mais simples e mais direto, eu apenas posso convidá-lo a ler em voz alta as núpcias celestes, mas não são só as núpcias celestes. Todas as mensagens dos intervenientes têm uma vibração muito forte. Muito forte. Chega a dar coceira no rosto, chega a irritar o rosto. Principalmente o homem que tem barba, quando acaba de fazer a barba, que a barba está começando a nascer, espinica. E aí dá um sono, dá uma preguiça. Porque a vibração da mensagem é muito grande. E você não consegue absorver tudo às vezes. Você precisa dormir um pouco, descansar um pouco para absorver aquilo. Para que a sua essência absorva aquilo. Entende? Então, quando você tem contato com o que o Antônio faz, você tem contato com a vibração invertida, com a vibração que é falsa. E aí, muito provavelmente, você vai sentir, quem tem essas sensações igual eu tenho, vai sentir do lado esquerdo. Muitas vezes, do lado esquerdo não, vai sentir do lado direito. Do lado direito, no rosto, às vezes na coxa, na panturrilha. Se você que acompanha o trabalho do Antônio, você sentiu isso, olha o que eu estou falando. Vibrações na panturrilha, tanto esquerda como direita, coxa esquerda também, bochecha direita, tornozelos, nuca, bem na nuca. Isso é uma vibração invertida, é uma falsificação. Tá? Talvez não seja exatamente o que eu estou falando, mas de forma geral é isso, de uma forma generalizada. Serve para fazer um comparativo. Tá? Não dá para tomar o meio pelo todo, né? Digamos assim. Mas já serve, já ajuda bastante aí para quem quiser entender. E eu peço que os antigos que têm mais informações sobre isso me tragam essas informações. Se quiserem comentar embaixo desse vídeo aí, explicando isso. Tá? A colaboração de todos é bem-vinda. Então, quando eu falo que a luz se faz por si só, que ela tem a sua vibração particular, é lógico que a gente não precisa de ninguém para trabalhar pela luz ou falar em nome da luz como o Antônio se propõe a fazer. Porque eu não estou aqui, eu não sou um trabalhador da luz, eu não sou um operador da luz, eu não sou uma semente estelar, eu não me acho nada disso. Eu estou aqui porque isso me irritou. Então eu não me coloco como mensageiro de alguma coisa, dono de alguma coisa, alguém que está fazendo alguma coisa porque a luz pediu. Não. Eu estou aqui só porque isso me irritou, porque citou meu nome. Então, se quiserem falar que eu estou combatendo a luz, fale, porque eu não estou nem aí, eu não ligo para isso. Não estou preocupado. Então eu não estou falando em nome da luz, né? Mas o Antônio diz que fala em nome da luz, né? Então a luz não tem necessidade de ninguém para estabelecer-se em vocês, a não ser de vocês mesmos. Assim, muitos numerosos seres atribuem-se atualmente funções e títulos. Entenderam? Quando você tem contato com o que o Antônio faz e diz que foi ele que fez, você está conectado com a inversão. Você está conectado com o supramental. Você está conectado com dados muito mais da nossa dimensão, dinheiro, longe da unidade. Longe da unidade. Obviamente, eles percebem a energia e a consciência do supramental. Eles identificaram-se, portanto, a esse supramental. Mas isso é uma ilusão total que visa a satisfação do ego. Não, mas o Antônio não tem ego. O Antônio dá pau na persona. Ué, quem está tentando fazer uma reversão sabe muito bem o quanto a persona é sutil, né? E quanto você pode inventar, porque isso é um argumento perfeito. Você errou? Não, eu errei por causa da minha persona. Mas eu sou invertido. Às vezes eu deixo a minha persona falar por mim, porque daí eu entro e saio do teatro. Né? Mesma coisa que eu falo, eu estou aqui fazendo esse vídeo porque eu tenho que entrar no teatro. Depois que eu acabar o vídeo eu saio do teatro. Mas no fim das contas é o meu ego que está falando. Satisfação do meu ego.
No âmago da questão é isso. No ego da questão é o meu ego, né? Vamos continuar aqui? Vamos lá. 21 de dezembro de 2012. O material inicial, os textos, que eram só os textos de reversão humana, foram criados para eles. E o perfil consultor de regressão humana, tanto é que os conteúdos lá nesse perfil, só chamando eles. Ou seja, chamando os antigos, né, para que eles viessem participar, que seriam os últimos e tal, porque ele criou consultor de reversão humana, a Luz virou consultoria, os intervenientes viraram o trabalho de consultoria, né? Olha que coisa, né? Que coisa mais absurda. Então eu lembro que no final de 2012, então a gente pode chamar assim, né? Houve a etapa de 2012 até 2012, que eu estava falando antes, aí foi uma etapa de 7 anos, depois veio o Less Transformations, veio depois, né, com a etapa final, que é essa que a gente vive hoje, e o Antônio, como eu falei, esculhambou, falou que não tinha mais nada a ser dito, cansou de falar que estava consumado, e usou o Fodacildo de Sírios para atacar todo mundo, esculhambar todo mundo, sendo que as mensagens têm vibração, as mensagens vibram fortemente, né? São mensagens originais. E ele veio montar um curso de reversão humana, mas não era para... Ué, que contradição é essa? Ninguém pode falar mais do Outras Dimensões porque acabou em 2012. Ninguém pode mais falar das etapas e tudo mais porque acabou em 2012. Estava consumado. O trabalho encerrou. Por que continuou? O Outras Dimensões continuou. Daí ele meteu o pau no Outras Dimensões, no Jean-Luc, em todo mundo que divulgava as mensagens, falou que era um bando de galinheiro. Lembra do Chantilly? Hein, Antônio? O pessoal dos galinheiros lá, que você chamava de galinheiro? Hã? Hein? Aí era um galinheiro, né? Mas daí ele vai lá e faz e continua. Continua com o antigo. Mas não tinha acabado? Por que continuou? Ah, pelos últimos. E aí ele pode continuar e o Altrez não. O Jean-Luc, que é o trabalho original, não pode não. Mas é muita cara de pau, né? Uma hipocrisia sem pé nem cabeça, né? Então ele falava que o Jean-Luc era só um carteiro, que ele não tinha mais moral, porque ele tinha se vendido, porque ele vendia curso. O cara tava passando fome, velho. O cara largou tudo para trabalhar pelo Altrez. Ele era o instrumento, a ferramenta para a Luz passar a mensagem. Ele precisava fazer aquilo. Agora você falar que você precisava deixar tudo para tocar o Minha Mestria. E aí quando você começou com aquelas porra de palavrão, né? Eu estou falando palavrão aqui também, mas você começou a falar muito palavrão porque era um grupo muito unido, né? Você, a Zuma Peixinho, o André, o Beto, Andréia. Tinha muita gente, né? E aí você começou a pôr muito palavrão, esculhambar as coisas, daí eles cortaram o trabalho com você lá em 2012, você teve que pôr publicação chamando outros tradutores, né? Porque você ficou sozinho. E aí começou a inversão de tudo. Já vinha invertendo, deturpando tudo, né? Isso que... Olha que eu nem entrava no seu blog, hein? E ainda assim eu sei de algumas coisas. Imagine se eu ficasse lá me servindo, igual você falou. Deveria ter ficado, porque hoje ia ter tanta coisa para contar. Então, o Fodacildo de Sírios, né, surgiu isso daí. E aí, como eu falei, né, em 2013 começaram a surgir as mensagens e elas têm vibrações, né? E tudo isso que eu já falei para vocês. Aí o Antônio fez o Fodacildo de Sírios, né? Foi para Piúma lá depois de 2013 e montou um restaurante, reuniu a galera, falou que eles iam formar o LEA, né? Era o LEA, o LEA, né? LEA, que eram os Loucos Estelares Assumidos, que vocês iam publicar livros e tudo mais, né? Um grupo de autores iam fazer eventos em shoppings e tudo mais, né? Em livrarias. Depois deixou de ser Loucos Assumidos, virou Lúcidos Estelares Assumidos, né? É isso. Depois o Leia morreu e você continuou com seus livros, né? Então tudo que foi dito, né? Para a gente ver claramente que com tudo aquilo que os intervenientes trouxeram, o Antônio criou essa reversão humana baseada naquilo que os intervenientes trouxeram. Isso ficou depois, o Antônio chamou de reversão humana, era consultor de reversão humana, depois ficou só como reversão humana. Mas se vocês procurarem o registro do site reversãohumana.com.br, vocês vão encontrar
o registro da reversão humana lá como consultor de reversão humana, sem CNPJ, né? E vocês vão descobrir o nome verdadeiro do Antônio, hein? Não é Antônio Magalhães, tá? Aí ele disse que esse material que ele criou aí, né, foi para o pessoal que ficou, né, que não se reverteram até 2012. Então você que vai a um curso do Antônio, é bom que você tenha cuidado, porque você vai ficar horas, eu não sei quantas horas são, mas se são 2 dias, vamos supor que sejam 8 horas por dia, já são 16 horas em cima de uma vibração invertida. Em cima não, debaixo de uma, ou entre uma vibração invertida, deturpada, baseada em anu, medo, susto, traumas. Você fica dentro de uma egrégora violenta, né? Que não é uma coisa de amor, é mascarada de amor. Porque a vibração original está no All-Três Dimensões. Aí, em vez de você ficar horas lendo o All-Três e descobrindo as coisas, absorvendo a vibração original pura, você vai lá no curso de reversão humana, ou na palestra de reversão humana, pegar a vibração invertida, deturpada, maléfica, vamos chamar assim, né? Que não tem benefício. Aí você gasta seu dinheiro, gasta seu tempo para ser prejudicado. Tá? Então, para de ir em curso, para de ir nesses lugares, para de fazer essas coisas, porque, como já foi dito aqui várias vezes, ninguém é para fazer nada pela luz. Pega o material original, leia, absorva, ou vai no YouTube. Faz assim, ó. Vamos ver o YouTube aqui. Vamos colocar aqui All-Três Dimensões. Português, né? Olha aí. Coletânea, 132 dias. A fonte, 3 de fevereiro. Coletânea, segurança do coração. Seres elementares da natureza. Coletânea, Ousen. Coletânea, linhagens estelares. O coração do coração. Jean-Luc. Miguel. A fonte. O anúncio dos 3 dias. A fonte, 1º de abril. Tudo o que vocês quiserem está aqui. Está tudo aqui. Não precisa nem ler. Coloca para tocar no computador e deixa rolar. Escuta. O Ivanov não falou para escutar que você recebe a vibração do mesmo jeito? Coloca aí e deixa rolar. Você vai ficar indo lá, gastar seu dinheiro, horas e horas, envolto numa vibração ruim, distorcida, invertida. Né? Então, vê como a gente acaba perdendo tempo quando a gente não sabe da origem das coisas, quando a gente é enganado porque a gente não tem o conhecimento necessário para poder fazer o discernimento entre o que é vibração verdadeira ou vibração ruim, né? Tá? Então vamos continuar. Então, antes de continuar, lembrando que o All-Três Dimensões trouxe é como se fosse uma revelação. Primeiro a preparação, depois a etapa final, e isso não tem dono, não tem chefe, não tem nada. É da humanidade, é livre, limpo, isento de religião, de rótulos, isento de empresas, porque a reversão humana vai virar uma empresa, eu vou mostrar. Já está virando, né? Talvez já tenha até CNPJ, ultimamente, de repente nos últimos 20, 25 dias já tenha criado um CNPJ. E a luz não tem nada disso. O trabalho dos intervenientes não precisa disso. Ela é independente de tudo. Então não precisa de mestre, guru, líder. Não precisa de nada disso. É o que o Antônio tenta se impor, tá? Vamos continuar aqui. A partir de agora eu vou criar um material aberto para a reversão humana. O que vocês entendem daquela época que eu também entendo, que a gente jamais esqueceu da frase, os últimos serão os primeiros, são eles que vão chegar e o material tem que estar pronto. Isso, os últimos serão os primeiros, são eles que vão chegar. Onde? Como? Aqui no Les Transformations. O All-Três Dimensões fez a preparação, agora a etapa final para aqueles que são os últimos, que são agora os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Mas o Antônio não entendeu ou distorceu por interesse próprio.
porque quis, ou sem querer, não sei. Não sei o que aconteceu. Né? Não sei exatamente não. Tá? Então essas revelações que os intervenientes trouxeram são as vibrações originais, é da humanidade, é livre, ninguém é dono disso, né? Ninguém tem que se apropriar disso, ninguém pode inverter isso, e todo mundo que concorda com um cara que se apropria do trabalho da luz, eu não sei em que situação que tá, porque o cara por A mais B eu estou provando, mostrando, explicando, esclarecendo onde as coisas acontecem, como elas acontecem e como a inversão está acontecendo. E se a pessoa continuar concordando é porque eu não sei mesmo. Aí você me disse que o Antônio faz é uma coisa honesta, é uma coisa de boa índole. Só se ele for muito inocente para fazer um negócio desse, muito desligado. Mas ele mesmo falou que ele conhece o trabalho de cabo a rabo. Todos os detalhes, nos mínimos detalhes, não foi isso que ele falou? No vídeo anterior eu mostrei ele falando. E aí ele faz um negócio desse? Das duas, uma. Ou ele não conhece o trabalho e fez deliberadamente sem querer e não percebeu o erro, o que eu acho muito, muito, muito difícil. Porque ele tinha um blog e trabalhou 5 anos nisso. Né? Exclusivamente nisso. Ou ele fez isso por sacanagem. Para proveito próprio. E agora está tentando disfarçar. Porque se a gente não tivesse falado nada, em nenhuma publicação, em nenhum vídeo, em nem lugar nenhum sobre a Três Dimensões, ninguém ia saber sobre a Três Dimensões até hoje. Quem acompanha o trabalho do Antônio, né? E você vê que depois que a gente resolveu falar, que ele viu que não tinha mais como esconder, ele veio com esse vídeo de 3 horas e 15 explicando as coisas. Mas mesmo nessa explicação de 3 horas e 15, ele se contradisse muitas vezes, não foi? Foi ou não foi? Quantas vezes ele se contradisse? Quantas vezes ele escorregou? Quantas vezes ele mentiu? Hã? E vocês ainda vão querer continuar acompanhando isso. Como que você vai ter coragem de olhar para a cara desse homem num curso ou num vídeo e falar, meu, esse cara, ele é muito transparente, ele é muito honesto. Olha que trabalho fantástico. Não tem como fazer isso, né? Olhar e pensar isso. Não tem. Quem faz um trabalho honesto, limpo, livre é o André Meira. O pessoal do Xintinilaia, Portal dos Anjos, Leituras para os Filhos da Luz, Zuma Peixinho, o André, que eu já falei, e muitos outros, muitos outros. E ninguém nunca disse, o trabalho é meu, só o Antônio. Né? Vamos lá. A humana era assim, era aquela correria, era a rotina do restaurante, eu sacrificava a Thaís, eu falava assim, segura a onda pra mim, faz isso para eu correr lá e compor um conteúdo e postar. Sério, compor um conteúdo e postar. Quem pediu? Eu vou repetir isso muitas vezes. Quem pediu? Por que você fez isso? A opção foi sua. A decisão foi sua. Você fez porque quis. Fez por vontade própria. Se sacrificou a Thaís, se sacrificou porque quis. Fez porque teve interesse em deturpar o trabalho da luz. E agora vem falar uma coisa dessas. Como se, nossa, foi muito difícil fazer a reversão humana, eu me lasquei, eu mereço crédito. Ah, dá licença, né? Ninguém nunca pediu. Tá dizendo, eu mostrei, cara, eu mostrei. Tá aqui, ó. Cadê? A luz não tem necessidade de ninguém. Ai, ai. Para estabelecer-se, né? Ou seja, a reversão humana seria para reverter as pessoas, para que a luz se estabelecesse nessas pessoas. Mas não tem necessidade, né? Tá claro. Isso eu sacrifiquei a Thaís muitas vezes, sobrecarregando ela para eu sentar lá que eu digo lá no nosso escritório e produzir conteúdo e postar gratuitamente para esses filhos das putas virem reclamar de alguma coisa. Eu resolvi. Uau! Você postou gratuitamente, eu não me servi, já falei, já expliquei, só faltei desenhar que eu não me servi e mostrei onde você deturpou as coisas, estou mostrando, vou mostrar mais. E você fica aí falando que você trabalha meu, de graça eu servi, não pedi nada. Eu tenho que te pagar o quê? Se eu tenho que pagar alguma coisa, deveria pagar para os intervenientes, né? Ela não é, para o Jean-Luc, ajudar o Jean-Luc.
Não você. Você está aí de alegre. Está aí de alegre. Só por isso. Né? Ninguém pediu não. Tá? E não vai fazer falta. Tá? Se você resolver parar o trabalho da reversão humana, você pode ter certeza que não vai fazer falta. Da Akimp uma, eu falei para eles, vocês que participaram deste grupo, que quiserem, na época, que quiserem vir a este primeiro curso, vocês não pagam nada. Ah, então ele queria dar o primeiro curso, né? Não é, viu como era curso? Agora é palestra, mas era curso, né? Mas tem como o curso precisa de CNPJ e autorizações e tudo mais, não é mais curso, é palestra, né? Isso porque a gente resolveu pôr a boca no trombone, né? Então, o cara vai lá e dá um curso, não tem quórum, não tem turma, não tem aluno, não tem ninguém para participar do curso. O que ele faz? Ó, vocês que já acompanham isso e tal, quiserem participar do curso, eu não vou cobrar nada. Por quê? Isso é para levantar gente. Para levantar pessoas. Aí o povo gosta, um fala para o outro que não sei o quê, o cara já tem fotos de um curso, né? Porque ele dá o primeiro curso, tira fotos, filma, treina um pouquinho, corrige alguns defeitos. Aí ele vai lá e disponibiliza o segundo curso pago, com pessoas que já ouviram falar, com uma divulgação que ele faz, com fotos do primeiro curso. E todo mundo acredita, né? Todo mundo acredita que é uma bondade extrema dar o primeiro curso de graça. É só para refrescar a memória desses ingratos, desses porcos. Tem que falar assim. Tem que falar assim, né? Ingratos e porcos, refresca a minha memória aí, vamos ver. Eu tenho moral para falar. Ah, tem muita moral para falar, né? Tô até vendo tanto de moral. Porque eu servi muito e agora tá cuspindo no prato que comeu essa capa. Não comi, né? Nesse prato, então não tô cuspindo. E esse prato, já disse, não faz falta. Não faz a menor falta. Aliás, ele é um prato poluído, né? Contaminado. Vagabundos falando mal da gente, querendo falar mal, e acaba se mostrando que índole eles têm. E eu posso encher a boca para falar assim, ó, servi, ofereci, fartamente. Sério? Um prato poluído? No Rio, que me criaram uma merda de uma armadilha e me afastaram das pessoas que estavam ali para estar comigo. Várias pessoas vieram dividir isso comigo e eu pedi desculpas a ela porque eles viram a situação delicada que eu estava. Já repararam que toda vez que acontece alguma coisa com o Antônio, porque eu lembro que lá nesse tempo que a Zuma cortou a relação com eles lá, e outras situações também, até com o André Meira, e até o final do blog Minha Mestria, porque de vez em quando eu dava uma olhada, né? Quando ficava lento um ou outro e tal, eu ia lá dar uma olhada e acabava vendo essas coisas. E sem querer também, eu lembro, agora recentemente eu lembrei, depois que eu gravei o primeiro vídeo, da primeira parte, eu me lembrei que eu não lembro se eu tinha um feed, alguma coisa assim, que eu recebia algumas atualizações do Minha Mestria. Era alguma coisa assim, não lembro como é que funcionava. E toda vez que o cara erra, né, toda vez que alguma coisa acontece, aliás, ele nunca está errado. Ele nunca está errado. Sempre alguém ataca ele, sempre alguém aprontou para ele. Sempre ele foi vítima, sempre. Sabe, tem gente que é perseguido, né, no mundo. Você percebe que tem pessoas que são perseguidas. Mas aí não tem a lei da ressonância? Por que está sendo perseguida? Qual é a origem da perseguição? Porque alguma coisa você está deixando brecha para a perseguição, né? E antes disso, será que uma pessoa sempre está sendo atacada? Ou será que ela muitas vezes está invertendo a situação para dizer que está sendo atacada? Será que muitas vezes ela não está contando a história dela e invertendo tudo para dizer que foi atacada? E mesmo que tenha sido atacada, será que foi realmente injusto? Ou será que a vibração dessa pessoa, ou os atos dessa pessoa que foi atacada, permitiram o ataque e trouxeram o ataque, abriram brecha para o ataque? De qualquer forma, em nenhuma das situações a gente acaba sendo inocente. A gente nunca é atacado à toa. Ninguém nunca é atacado à toa. De graça. Nunca. Nunca, nunca. Tá? E que isso fique bem claro. Então é claro ver, né, como ele ficou preso lá na outra dimensão, como ele ficou preso nessa coisa de
de lá de trás, e que ele... talvez ele não tenha ficado preso, mas a reversão humana é aquilo tudo de até 2012, né? De 2005 até 2012 a reversão humana é isso. Muita coisa que ele está trazendo, que as pessoas estão me contando, que ele está apresentando em vídeos de TV reversão humana, essas coisas aí, são coisas que estão nas mensagens atuais e estão também nas antigas. Então é meio que uma mistura de tudo para dizer como se fossem coisas novas. Tá? Então eu quero dizer o seguinte, quem serviu foram os intervenientes. Né? Quem serviu foram os intervenientes de graça por amor. Simplesmente. Antônio zero à esquerda, né? Para esses bunda-moles que nunca foram no meu curso, que não sabem nem preço, estão falando preços por aí que não tem nada a ver com isso. Ótimo. Eu não sei o preço, eu nunca disse qual é o preço porque eu não sei. Mas eu vou supor o seguinte, né? Vamos supor, Antônio, que você cobrasse então, sei lá, 300 por pessoa para ficar 2 dias ouvindo o seu curso. Que agora é palestra. R$300 por pessoa. Se você cobra isso, por que o Jean-Luc fez tão errado? Se ele não tinha nem o que comer. Né? E se ele deixou tudo em nome do Altrês Dimensions a pedido do Ivanov. Ainda assim, mesmo que não tenha essa ligação, não dê para fazer essa comparação, se você cobrou 300, quanto será que cada interveniente cobrou para passar a mensagem? Deve ser por isso que o Jean-Luc passou fome, de tanto gastar dinheiro, dando dinheiro para os intervenientes. Cada vinda deles, se você cobrasse 300, quanto o interveniente cobraria? 1.000 euros, 2.000 euros por mensagem? 300 euros, 700 euros? Por isso que o Jean-Luc ficou pobre. Passou dificuldade, porque era caro, né, receber cada mensagem. Será que é isso? É lógico que eu estou sendo irônico, né, gente? Estou brincando. Porque o cara vem falar que vai dar curso, vai cobrar, e depois ainda fala que tem moral, que tem índole, né? E está dando curso em cima do material que ele não criou não, né? Aí você fala assim, não, mas tem curso, aliás, tem custo para dar curso. Pô, o cara tem que viajar, ele tem que se alimentar, tem que comer, tem que se hospedar, tem passagem, tudo, né? Quero que se foda, porque quem foi que mandou dar curso? Quem que falou que é para dar curso? Não acabei de mostrar os intervenientes falando que ninguém, a luz não precisa de ninguém? Dá curso porque quer. Dá curso porque quer. E quem vai nesse curso é enganado por ele porque quer ser enganado. Ou porque está mal informado, mas de qualquer forma uma vibração puxa a outra. As pessoas se associam por vibração, não foi isso que ele falou lá num outro vídeo que eu mostrei? Lixo só se mistura com lixo e porco só se mistura com porco. Ele disse isso. Eu não estou dizendo que quem se mistura com o Antônio é lixo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem vai no curso do Antônio é porque tem a vibração parecida. É a vibração invertida. Mas acompanhe o trabalho original do Altres para ver se não muda a vibração. Se não se estabelece uma vibração nova. Entendem? É isso que eu estou dizendo. Não estou chamando ninguém de lixo nem de porco, tá? E que não seria caro se fosse aquilo não, porque tem gente que cobra 8, 9 vezes mais do que eu por um dia. Eu trabalho 3. Essa é a parte mais legal. Essa é a parte mais legal. Olha aí, cara, a parte mais legal. Então vamos ver. Que a parte mais legal está sendo todas, né? Todas. Mas se essa é a mais legal, vamos ver. Falaram que o meu livro é um plágio. Olha, antes de eu começar a falar, eu tenho que agradecer muito a oportunidade que esses imbecis me deram, motivaram a eu dar esse vídeo para quem acompanha o nosso trabalho e esfregar na cara deles. Começar a mostrar aqui que nenhum outro lugar trata desses temas. E que se tratasse, qual é o problema? Se tratasse, qual é o problema? Olha como é liso. O cara já é um bagre ensaboado mesmo, né? Olha como é liso. E se tratasse, qual é o problema? Hã? Qual é o problema? Porque o problema é que daí não é seu, ué, né? A criação não é sua. Eu já mostrei aí que 320 mil anos
Originalmente não é seu. Vem lá do Zecharia Sitchin, eu não mostrei o Zecharia Sitchin, mas podem procurar. Anunnaki, Zecharia Sitchin, né? E mostrei, inclusive, o Três Dimensões falando sobre 320 mil anos. Mas o Antônio tem muito argumento que a gente vai mostrar aqui e vai explicar também, tá? É só um ponto de vista histórico relatado de fatos que ocorreram. Ah, se são fatos, então tem provas, né? Tem documento, tem alguma coisa que prova, né? Aí você fala, não, as provas são as tabuletas de argila, as tabuletas de pedra que o Zecharia Sitchin traduziu. Ótimo, mas daí a história do Zecharia Sitchin, porque foi ele que traduziu. Então qualquer coisa que for escrita diferente daquilo que está naquelas tabuletas, ou em outros contextos históricos, não é mais história, é história, é mito, é lenda. E aí você não pode mais falar que é narração de fatos, porque daí já não são mais fatos, não é? E quem pode comprovar que o que está escrito naquelas tabuletas são fatos? Ou são mitos? E aí? Você tem um documento de 320 mil anos atrás? Tem alguma coisa? Tem um filme de 320 mil anos atrás? Uma foto? Então, como é que você vai comprovar alguma coisa e dizer que é fato histórico? Qualquer um pode falar disso. Tem que ter uma mente muito medíocre, ou seja, ter mente, né? Qualquer mente é medíocre, é demente, né? A mente mente. Aí ele fala que tem que ter uma mente medíocre para poder falar que o livro foi um plágio. Mas tem que ter uma mente medíocre para continuar falando que é uma criação sua. Como que você pode falar um negócio desse? Como? Tem que ter uma capacidade muito medíocre para poder falar que você criou um negócio que está em todos os lugares. E deixa eu até colocar um negócio aqui. Quando os caras começaram antigamente a desenvolver o telefone, né, a primeira invenção do telefone, tinha um cara, por exemplo, nos Estados Unidos inventando um aparelho que depois foi conhecido como telefone. Então nos Estados Unidos tinha um cara, e ali em outro lugar, de repente dos Estados Unidos tinha outro cara, eu não tenho certeza em qual lugar que era, na Europa tinha outro cara, então era 3, 4 caras no mundo, na mesma época, trabalhando na mesma invenção, e nenhum tinha contato um com o outro. Eles não se conheciam. Eles acessaram uma coisa que está no campo de ondas. Que depois, isso é coisa lá de outro assunto, né? Mas enfim, as pessoas acessaram uma informação do todo, da fonte. 4 pessoas, 3 pessoas acessaram uma informação da fonte para desenvolver o telefone. Conseguiram atingir aquela frequência de conhecimento. Só que um não conhecia o outro. E aí o primeiro cara que foi lá e registrou e falou, vou chamar isso de telefone com essas características, com esses procedimentos, o aparelho que faz tal e tal coisa, tá, vai ficar no meu nome. E aí um cara fez isso e os outros 2 ou 3, se fossem tentar registrar, era plágio. Então, quando o Antônio vem agora, em 2000 e sei lá quando, que ele começou com essa história de 320 mil anos, 2014, 2013, essa história já não existia. Começou lá com o Zecharia Sitchin, então não é dele, né? Para falar que eu estou trajando. Tem um amigo que me escreveu, depois eu vou ler um e-mail. Ele falou assim: como é que eles te acusam de plágio? Você já lançou o livro, Antônio? Eu falei, não. Quem já leu o livro? Eu falei, ninguém. Então como é que eles estão falando que é plágio? 3 idiotas e mais uma mula velha. Então esses 3 idiotas e mais uma mula velha, né? Já está aí mais uma ofensa que ele adora fazer, né? É para as personas, né? Então é o seguinte, precisa ler o livro para saber o que o Antônio vai falar? Não. Por quê? Porque muita coisa eu sei que já está no All Três Dimensões. E além disso, como é que eu posso falar que é plágio? Ué, se uma parte, um pedaço do conteúdo do livro estiver em outro lugar, é plágio. Procurem sobre a lei de direitos autorais para vocês verem o que diz. Aí eu li o livro para saber que é plágio? Não. Então como é que eu posso dizer que é plágio? Porque esse assunto está em todos os lugares. Então como é que o Antônio pode falar que foi criação dele?
Olha, Antônio, eu vou dar uma dica, tá? Eu vou dar uma dica. Acho que seria uma coisa interessante você dizer assim, coletânea sobre os 320 mil anos do Altrês Dimensions, a história do isolamento da Terra, a partir das explicações do Altrês Dimensions e outros autores, compilação, coletânea de informações sobre a história do isolamento e do aprisionamento da Terra. Coletânea por Antônio Magalhães. Se você fizer isso, você vai merecer aplausos. E aí você pode colocar, inclusive, que você colocou as suas considerações sobre esses assuntos. Isso ia ser interessante. Porque ninguém pode negar que você escreve bem. Que você se expressa bem com as palavras escritas. Não é? Então você vê que eu não quero te atacar. Eu não posso falar mal de você. Mas eu também não posso permitir que essas coisas aconteçam dessa maneira. Não posso aceitar. Virar a cara para não ver, virar a bundinha e fechar o olho para não ver o estrago, como eu falei antes. Né? Então você fazendo isso ia ser excelente, mas agora você vem e fala que o trabalho é teu. Eu vou mostrar mais coisas, tá? Vamos adiante aí. Se gostou desse vídeo, compartilhe e deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal para mais vídeos e informações. We have been nowhere near normal this year.